A empresa, como a gente falou, ela vai fazer todo esse mapeamento aí, né, dos seus espaços confinados, né, classificando ele em função dos seus riscos e características. Então, todos os espaços confinados dentro da empresa precisam estar catalogados e identificados. Então, vai estar lá com a plaquinha de sinalização em todos os espaços confinados, né, normalmente próximo ali da boca de visita, com uma ou mais sinalizações ali. Então, às vezes é um tanque, eu tenho outros acessos ali, então eu vou colocar essa sinalização, mas também a empresa precisa estar catalogando isso, né? Tendo um controle desses espaços confinados, né? De acordo com os seus riscos e características, né? Para que numa eventual emergência aí, as medidas a serem tomadas sejam mais eficazes. Então eu vou estar identificando cada espaço confinado, né? O local onde ele fica. Então, tá lá no setor A, né? Um subsetor B, né? O produto que ele armazena é X, né? O risco dele é pequeno, médio, alto, porque no momento de uma ocorrência, né? Essas informações vão estar contidas lá na minha PET. Então, onde é o local desse espaço confinado, o setor, subsetor, o que ele armazena, quais são os riscos, né? Porque tive uma emergência ali, rapidamente o vigia, né, vai conseguir estar identificando, chamando esse socorro e dizendo: eu estou no espaço confinado número tal aqui, no setor tal, tem essas características, né, qual que é a atividade que eu estou fazendo ali, para que esse socorro, aí, esse atendimento seja mais rápido e eficaz. Então, a empresa vai catalogar todos esses espaços confinados que existem, né, na empresa, identificando cada um, né, colocando número ou nome, né, e as suas características, né, onde ele se encontra, o que ele armazena, quais são os tipos de atividade que eu posso ter ali naquele espaço confinado, e a partir daí também já definir as medidas de controle necessárias, né. Então, com esse levantamento, né, com esse mapeamento aí dos espaços confinados, a empresa já consegue ter um controle maior das atividades, né, e fazer um monitoramento aí periódico para estar avaliando sempre as condições desses locais, desses espaços confinados. Então, se você no seu dia a dia se deparou com algum espaço confinado que está sem a sua sinalização, sem a sua identificação, você precisa reportar isso imediatamente para a empresa, para o seu superior, para a segurança do trabalho, para que seja feito essa avaliação. Então, você já conhece, né? A gente já viu as características aqui de um espaço confinado, né? Que são 3, né? Relembrando aí, né? Não projetado para ocupação humana contínua, meios de acesso limitados, né, de entrada e saída, e ventilação inadequada ou inexistente, que pode provocar aí a falta ou o enriquecimento de oxigênio. Então, você conhece as características do espaço confinado. Então, se você se deparar com alguma situação, né, que seja um espaço confinado que não esteja identificado, sinalizado, imediatamente comunique aí a segurança do trabalho, comunique o seu encarregado, o empregador, né, para que seja feito essa identificação, né, avaliar o que aconteceu, se caiu a sinalização, se alguém retirou, se não tinha mesmo, se há um equipamento novo, ou seja, o porquê está sem aquela sinalização, e para que seja tomado as medidas necessárias, né? Então, não faça uma atividade num local que às vezes pode estar sem a identificação de espaço confinado, mas que você está na dúvida. Fala, eu lembro que no treinamento lá, né, falou que no espaço confinado não era projetado para ocupação humana, que tinha difícil acesso. Eu estou na dúvida aqui no terceiro, né, essa questão de oxigênio.
se tem, se não tem, como é que está aqui. Acho que não é não. E aí vai fazer a atividade, se coloca em posição de risco. Então, sempre que você identificar, não, eu tenho certeza, isso é um espaço confinado, ou que você esteja na dúvida aí, não sei se tem todas as características ou não, né? Se é ou se não é um espaço confinado, não faça atividade. Então, já comunica segurança do trabalho, o empregador, para que seja feita essa avaliação para verificar se é ou não um espaço confinado, né? Se for um espaço confinado, vai ser identificado, vai precisar de todas as medidas de controle para fazer a atividade. Não é, então, em algumas situações, em algumas empresas, não tem as 3 características do espaço confinado, mas tem 2, né, tem uma ali, a gente vai considerar ele como um espaço restrito, né? A gente não precisa de todas as medidas de controle, mas de algumas ali a gente vai precisar também. Então ele não é projetado para ocupação humana contínua e tem um meio de acesso restrito, mas o oxigênio ali é tranquilo, não vai faltar, é um local muito bem ventilado. Então, ok, não é um espaço confinado, mas é um local, é um espaço restrito, que a gente precisa de alguns meios também, né? Então, sempre verifique aí na sua rotina de trabalho, no seu setor, onde você vai estar executando a atividade, para verificar se já tem a sinalização ali, né? Então, ok, você já sabe que aquilo é um espaço confinado, já sabe que vai precisar de todas as medidas de controle, ou você pode estar identificando em cima das 3 características do espaço confinado, que você já conhece, então vai estar avaliando se aquilo é ou não um espaço confinado. Na dúvida, sempre está chamando o apoio aí da segurança do trabalho, do seu empregador, para estar avaliando se é ou não, o que aconteceu ali, se tinha sinalização e caiu, se realmente não tinha, é um equipamento novo que chegou, foi uma mudança da estrutura ali que acabou provocando a inserção de um espaço confinado que não existia. Enfim, fazer essa avaliação, né? Então, ou seja, pela identificação, pela sinalização que vai ter ali, ou pelo conhecimento das características do espaço confinado que você tem, então você vai conseguir identificar se é ou não um espaço confinado para saber que rumo você vai seguir ali. Mas via de regra, normalmente as empresas vão ter esse controle aí, elas vão saber, vão conhecer de todos os espaços confinados presentes na sua empresa, vai ter isso catalogado. Às vezes o que pode acontecer aí, está perdendo essa sinalização por algum motivo, Então, como a gente falou, fez uma pintura por cima, removeu a placa para fazer essa pintura, essa manutenção, esqueceu de colocar de volta, danificou com o tempo, com a batida de algum equipamento, enfim, e aí a gente tem esse pequeno problema aí, que é fácil de ser ajustado, só identificar a situação ali e recolocar ou providenciar uma nova sinalização. Mas a empresa, ela sempre vai ter isso tudo muito bem controlado, porque são situações de risco aí que não devem ser deixadas de lado. A entrada no espaço confinado já é considerada aí quando a pessoa passa qualquer parte do seu corpo para dentro do espaço confinado. Então, isso essa ação passa a ser considerada, a entrada no espaço confinado é considerada como tendo ocorrido logo que uma parte do corpo do trabalhador ultrapasse o plano de uma abertura do espaço confinado. Então, vou só fazer uma avaliação aqui, eu vou só olhar lá dentro. Não importa se você vai colocar só o seu tronco lá dentro do espaço confinado, a sua cabeça para olhar lá, só colocou a mão lá dentro, passou qualquer parte do seu corpo para dentro do espaço confinado, já é considerado
entrada. Se é entrada, eu preciso seguir, fazer todos os procedimentos anteriores para fazer isso com segurança. Então, eu vou ter que fazer o preenchimento da PET, eu vou ter que fazer a avaliação da atmosfera. Só aí eu tenho condições de segurança para entrar no espaço confinado. E a norma considera que é entrada no espaço confinado eu já passar qualquer parte do meu corpo para dentro lá, para a boca de visita para dentro. Então, coloquei só meu braço ali, não, só vou colocar a cabeça, só vou olhar ali uma solda, alguma situação, já é considerado entrada. Nesse simples ato de você estar só colocando a sua cabeça para avaliar alguma situação ali dentro, já pode ter a presença ali de substâncias tóxicas, falta de oxigênio, posso ter um incêndio, uma explosão ali, que já vai ser o suficiente para trazer um grande problema para a sua vida e para a sua saúde. Então, só posso fazer a entrada no espaço confinado a partir do momento que já foi feito todas as avaliações e a liberação do espaço confinado para que seja executada a atividade. Por mais rápido, por mais simples que seja essa atividade que eu preciso realizar lá dentro, antes de fazer essa entrada, eu tenho que ter o preenchimento da PET e a avaliação da atmosfera. Então, a NR33, ela deixa bem claro que já é considerado entrada no espaço confinado a partir do momento que eu passo qualquer parte do meu corpo lá para dentro. Então, não preciso estar inteiro lá dentro, fazer o acesso de forma integral, passar meu corpo inteiro, tá lá dentro do espaço confinado para ser considerada a entrada. A partir do momento que eu passei qualquer parte do meu corpo lá para dentro, já é considerado entrada no espaço confinado. Então, às vezes eu vou estar com o meu corpo inteiro para fora ali, eu só coloquei o pescoço e a cabeça lá dentro para avaliar uma situação. Já é considerado entrada no espaço confinado, já posso estar aí em uma situação de risco. Então, eu não posso fazer de qualquer forma essa entrada. A NR33, ela considera qualquer parte do corpo. Então, antes de fazer essa entrada, antes de fazer essa observação, por mais rápido, por mais simples que seja, eu preciso seguir todos os procedimentos, que é o que a gente vai estar vendo aí. Então, eu preciso fazer o preenchimento da PET lá e fazer a avaliação da atmosfera. Então, quem faz isso? Supervisor de entrada ou segurança do trabalho que vai fazer essas avaliações e vai liberar o espaço confinado para o trabalhador. Então, a gente sempre vai precisar dessa liberação. Eu só posso entrar no espaço confinado a partir do momento que ele está liberado para a atividade. Essa liberação eu só vou ter através do preenchimento da PET, que quem vai fazer é o supervisor de entrada do espaço confinado ou a segurança do trabalho. São os únicos que vão fazer. Não pode ser meu encarregado que mandou, não pode ser o vigia, o trabalhador autorizado que tem o treinamento, é somente o supervisor de entrada e a segurança do trabalho, o técnico, o engenheiro de segurança que fazem essa liberação. Porque precisa, não é simplesmente preencher um documento, é realmente ir lá no local e fazer a avaliação dos riscos, fazer a avaliação da atmosfera com o aparelho lá, multigás, e somente aí está fazendo a liberação ou não daquele espaço confinado. Após eu identificar os riscos, tomar as medidas de controle devidas e aí sim eu consigo liberar aquele espaço confinado para fazer atividade. Então, só para ficar bem claro aí, por mais que às vezes vai ser, não, é rapidinho, só preciso olhar um negócio ali, só vou colocar um aparelho ali dentro para fazer uma aferição, fazer um registro, qualquer coisa. Se passei meu braço lá para dentro, passei uma perna, coloquei só a cabeça ali para verificar qualquer situação,
já é considerado entrada, eu preciso seguir todo o procedimento. Ah, Thiago, nossa, mas é rapidinho, eu só vou olhar ali. A gente já pode ter agentes ali, situações de risco que podem te provocar um dano aí à sua saúde, à sua vida. Então, por mais que é rapidinho, é só uma olhadinha, não vou entrar, passar o corpo inteiro lá dentro, a gente já precisa tomar todas as medidas para minimizar, para evitar aí algo maior. Então, tem que seguir, é o mínimo, né? É o que a norma pede, é o mínimo de segurança que a gente tem que fazer. Então, se ela pede que seja avaliado antes de entrar, né, e que é considerado entrada eu passar qualquer parte do meu corpo, eu preciso seguir, eu preciso fazer da maneira adequada para que eu minimize aí possíveis consequências aí de um acidente, de algo que eu possa estar me deparando lá dentro, um gás tóxico, uma substância, uma asfixia, ou seja, qualquer situação que vá colocar a minha saúde e a minha vida em risco. Então temos alguns trabalhadores que podem realizar atividade no espaço confinado, né? Não é qualquer pessoa que pode realizar atividade. Então a gente vai ter 3 classificações aí de trabalhadores envolvidos na atividade em espaço confinado, que é o supervisor de entrada, o vigia e o trabalhador autorizado. O que esses 3 têm em comum é a questão do treinamento e da autorização para realizar a atividade no espaço confinado. Então, o supervisor de entrada, ele vai ter um treinamento um pouco maior, né? O treinamento dele mais extenso, né? E o vigia e o trabalhador autorizado também tem o treinamento, né? Porém numa carga horária menor, porém precisam ter essa capacitação, assim como a autorização por parte da empresa, né? Por que o supervisor de entrada possui um treinamento com carga horária maior? Porque é o supervisor de entrada que vai fazer o preenchimento da PET, né, a permissão de entrada e trabalho, e também a avaliação da atmosfera. Então é o supervisor de entrada, né, que vai utilizar o aparelho detector de gases lá, o aparelho multigás, para fazer a avaliação da atmosfera daquele espaço confinado. Então é ele que libera ou não a atividade, né, o serviço dentro do espaço confinado. Então ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Tudo que ocorrer ali, né, foi ele que liberou para que a atividade acontecesse, né, para que pudesse os trabalhadores entrarem no espaço confinado. Então ele tem uma carga horária maior de treinamento, porque ele precisa aí também ter um conhecimento a mais, né? Ele vai ter que fazer melhor essa avaliação dos riscos, né? Se aprofundar um pouco mais nesse tema, assim como ele vai ter que saber também a utilização do aparelho, né? De que forma ele vai fazer essa avaliação, né, dos gases, a avaliação da atmosfera dentro do espaço confinado. Então ele tem um treinamento com uma carga horária um pouco mais extensa, porque ele vai entrar um pouco mais a fundo aí, né, nesses outros temas, né? Porém, o vigia e o trabalhador autorizado, né, eles também vão ter esse treinamento, eles também vão receber todas essas informações, né? O vigia e o trabalhador autorizado, eles também precisam conhecer os riscos, precisam conhecer a utilização do equipamento, que aí eles vão ficar mais numa parte de avaliação e indicação desses riscos, né? Se está ou não sendo utilizado o aparelho,
quando que o supervisor ele vai entrar um pouco mais a fundo nesses temas. Então, realmente o supervisor vai pegar o aparelho, saber como que liga, se a calibragem dele está correta ou não, a maneira correta de fazer a avaliação da atmosfera, né, como que faz, né, uma vez que o vigia e o trabalhador autorizado, aí eles vão saber propriamente mais da função do aparelho, para que ele serve, né, quando tiver algum problema, o que ele vai fazer, aquele aparelho, né, que sinalização ele vai me dar ali. Né. Já o supervisor, como a gente falou, ele vai se aprofundar mais no tema. Relacionado à PET também vai ser dessa forma, né, o supervisor de entrada ele precisa ir um pouco mais a fundo no tema. Então, para cada parte ali, para cada preenchimento que ele precisa fazer, ele precisa conhecer um pouco mais, né? Então, realmente como fazer essa avaliação, né? As medidas de controle que precisam ser tomadas, né? A maneira correta de preencher essa PET, o que ele precisa colocar de informação ali, o que ele precisa preencher, né? Já o vigia e o trabalhador autorizado, né, eles precisam ter um conhecimento básico da PET ali. Então, todos os envolvidos na atividade, eles vão assinar a PET. Então, o vigia e o trabalhador autorizado, eles precisam entender a PET, o que está escrito ali, né, para verificar se realmente o supervisor de entrada fez as avaliações, né, então verificar lá o campo de avaliação atmosférica, quais são os valores que tem ali, que a gente vai ver mais para frente, o que precisa constar ali nessa PET, se fez a avaliação dos outros riscos, né? Então, às vezes, eu preciso fazer o desligamento de uma fonte de energia, né? Então, eu preciso verificar se foi feito o bloqueio, o travamento. Então, tudo isso vai estar constando na PET, porque depois o trabalhador, o vigia, né? Todos os envolvidos vão assinar. Então, o vigia e o trabalhador autorizado, eles precisam ter esse conhecimento básico da PET para interpretar as informações ali, para verificar se foi preenchido da maneira correta, né? Um documento que você está assinando ali. Então, tudo que a gente assina, a gente precisa ler e entender, né? A gente não assina nada em branco, não assina nada sem saber o que é, né? Senão a gente pode estar sendo prejudicado de alguma forma. Então, o vigia e o trabalhador precisa conhecer pelo menos, né, o que é a PET, para que ela serve, para entender um pouquinho ali desse trabalho do supervisor. Já o supervisor ele vai um pouco mais a fundo, né, na PET também. Então ele precisa realmente aplicar esses seus conhecimentos. Por isso que vai ter essa diferenciação de carga horária de treinamento ali, né, na formação. Então, a formação do supervisor ela é de 40 horas, né, e a formação do vigia e trabalhador autorizado de 16. Né. E aí, a gente vai ter anualmente a reciclagem com carga horária de 8 horas. Né. Então, se a empresa achar melhor assim, ela pode fazer com carga horária até maior, nunca menor, né? Então, na formação para o supervisor, 40, né? Para o vigia e para o trabalhador autorizado, 16. Então, tem que seguir essa carga horária. Para as reciclagens, no mínimo 8 horas. Né? Posso aumentar isso, acrescentar tempo, nunca posso reduzir. Então, essa vai ser um pouquinho da diferença entre os dois, né? O supervisor de entrada ele precisa ter uma capacitação maior, porque ele vai se aprofundar mais em alguns temas que o vigia e o trabalhador autorizado vão ter só um conhecimento básico, né? Então, a responsabilidade maior ali é do supervisor, porque é ele que faz a liberação das atividades, ele que faz essa liberação através do preenchimento da PET, né, da avaliação e do controle dos riscos, bem como também da avaliação atmosférica, né, pegar o aparelhinho detector de gases ali, o multigás, e fazer a avaliação daquela atmosfera, para verificar, para saber se tem
se aquela atmosfera onde eu vou colocar meu trabalhador lá dentro para fazer a atividade, se ela está apta ou não, se ela está segura ou não, né? Se ela tem contaminantes, se a quantidade de oxigênio está adequada ou não, né? E em cima dessas avaliações, o supervisor vai estar solicitando as medidas de controle. Então aí vai chamar a equipe de segurança, vai chamar a manutenção para que seja tomado as medidas necessárias, né? Então precisa colocar uma exaustão aqui, precisa fazer o bloqueamento, o bloqueio, o travamento de um equipamento, eu preciso de uma iluminação adequada aqui, eu preciso de ferramenta não faiscante, né? Enfim, a gente vai ver depois mais a fundo na PET que são uma série de questões, de perguntas que a gente vai ter na PET ali, né, que basicamente vai ser o levantamento de riscos da atividade e nas próprias respostas ali que eu vou tendo, né, da segurança do trabalho, da equipe de manutenção, dos próprios trabalhadores, a gente vai estar conseguindo inserir essas medidas de controle, né, para que a atividade seja liberada. Então vamos ver agora um pouquinho aí, né, o que cada um faz, né? Então são somente esses 3 tipos de trabalhadores aí que são considerados aptos para fazer atividade no espaço confinado, né? O supervisor de entrada, o vigia e o trabalhador autorizado. Os 3 têm características em comum aí, que é o treinamento específico, e aí tendo o treinamento de NR33, né, eles vão ser autorizados pela empresa a fazer a atividade. Então, se não tem o treinamento, não vai ser supervisor, nem vigia, nem trabalhador autorizado, e aí automaticamente não pode fazer a atividade. Então, eu não posso pegar qualquer um que está passando ali e falar: ô Zezinho, precisa fazer uma manutenção aqui dentro. Você é pintor, você é eletricista, vamos lá fazer a atividade. Se ele não tiver o treinamento de NR33, não pode fazer. Se ele não é considerado um desses 3 trabalhadores, supervisor, vigia ou trabalhador autorizado, ele não pode estar envolvido em nenhuma atividade, né, no espaço confinado, seja de forma interna ou externa, que é o que a gente vai ver agora, né? Então, o vigia, né, por exemplo, ele não entra num espaço confinado enquanto estiver fazendo a função de vigia. Então, qualquer atividade ali relacionada ao espaço confinado só pode fazer quem realmente tem o treinamento, tem a capacitação. Senão, não pode ser feito de maneira alguma.